Bibiana ouvia a avó dizer quando ventava: noite de vento, noite dos mortos. Oi, lindos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de O Continente, volume 1, da trilogia de 7 livros, O Tempo e o Vento. É isso aí, gente, você não ouviu errado. Essa é uma trilogia com 7 volumes, sendo que o primeiro é O Continente, tem o volume 1, volume 2, o Retrato também tem volume 1 e volume 2, e o Arquipélago, volume 1, 2 e 3. O Érico Veríssimo é muito famoso, acho que não tem ninguém aqui que nunca tenha ouvido falar dele, né? Mas eu nunca tinha lido nada dele. E quem me incentivou a procurar esses livros, a comprar essa série, foi a Tati Feltrin. Já tem um tempinho que eu comprei esses livros, depois que eu vi a série dela dizendo que ia ler O Tempo e o Vento. E ela falou tão bem dos livros que eu decidi procurar na internet. Eu achei no Sebo do Messias e comprei todos eles usados mesmo. Vocês podem ver que a minha edição aqui, ó, as páginas são amareladinhas porque são edições bem antigas. Quando elas chegaram eu tive que fazer uma boa limpeza, passei álcool nas capas e ficou tudo bem porque eu não tenho problema com livros usados, desde que você consiga ler. Tá ótimo. E a primeira vez que eu comecei a ler esse livro aqui, não deu muito certo, porque eu comecei a ler junto com mais outros 2 livros, e eu acho que não estava no momento de fazer essa leitura. Eu tava achando a história meio monótona. Se passaram mais alguns meses e eu comecei a olhar pra esses livros na estante e pensar, não, eu acho que eu tenho que dar uma segunda chance. Dei uma olhada lá no vídeo da Isabela Lubrano, e me apaixonei pela história com a resenha dela, lá no Ler Antes de Morrer. Falei, não, agora eu vou conseguir, vou pegar esse livro e vou ler. E pra minha surpresa, eu adorei o livro dessa vez, a leitura foi rápida. E, gente, por que eu não li Érico Veríssimo antes? Não sei dizer. Além da escrita ser muito boa, a narrativa é muito interessante, te prende do início ao fim. O autor consegue te dar uma verdadeira aula de história do Brasil, mais especificamente da região sul do Brasil. E eu tive que relembrar aqui umas coisas que aprendi na escola. Entre 1745 e 1895, se não me engano, são 150 anos de história do Brasil em um único livrinho desse com pouco mais de 300 páginas. Tudo começa com um cerco que eles estão fazendo no Sobrado, numa cidadezinha pequena lá do sul. E a briga é entre os republicanos e os federalistas. A família que está lá presa nesse sobrado são os republicanos, a família Terra Cambará. E de início a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, não conhece esses personagens, porque é mais para você ter uma ideia do cerco mesmo. E aí depois o autor faz um flashback 150 anos mais ou menos antes daquilo lá que tá acontecendo, e começa a contar a história dessa família, primeiro com a Ana Terra, que é uma das personagens principais aqui desse livro. A Ana tem uma vida muito sofrida, a família dela saiu de Sorocaba pro sul, porque o pai dela sempre teve aquele sonho de ter terras, e lá eles têm uma terrinha no sul. A família é composta pelo pai, a mãe e 2 irmãos da Ana. Só que nesse lugar, além de viver com pouco, eles acabam sofrendo muito, tendo que defender as terras de invasores, de índios, de castelhanos e um monte de gente que vem de tempos em tempos para tentar tomar as terras deles e roubar o pouco que eles têm. Ela é uma menina bem simples no interior, me lembrou muito a Juma, pra quem assistiu a novela lá que tinha a Juma Marruá. Aqui a gente lembra muito da Juma na Ana Terra. E um certo dia, ela tá na beira do rio, tem um cara lá ferido, e ela fica muito assustada, acaba batendo uma pedra na cabeça do cara e correndo pra casa pra contar pros pais. Ela fica desesperada. Ele foi criado pelos padres da missão e a gente tem uns flashes também da história dele. Quando nasceu, ele perdeu a mãe, já não conhecia o pai, e os padres acabaram adotando. Ele tinha uma grande fixação por uma faca de prata do padre. Ele acabou ganhando aquela faca e depois de um tempo acabou fugindo, porque ele tinha o sonho de estar lutando em guerras e tudo mais, e naquela época isso era muito comum. E ele passa a conviver com aquela família, ajudar no trabalho. A Ana começa a se interessar por ele romanticamente, os dois acabam tendo um caso escondidos, e desse caso ela acaba ficando grávida. O pai descobre, fica muito bravo, como já era de se esperar, e manda os 2 irmãos darem um jeito de levar
o namorado dela pra longe. E antes do pai descobrir, eles têm uma conversa. E nessa conversa ele é muito religioso, acredita muito na Aparecida e em algumas coisas que os índios acreditam. E aí ele já meio que tem algumas visões e ele fala pra Ana que ele sabe que ele vai morrer, que 2 homens vão matar ele. E acontece exatamente como ele falou. A Ana fica muito mal com tudo isso, ela passa um tempão sem falar com o pai, sem falar com os irmãos, a criança cresce. E é sempre apegada à avó, que é quem dá mais atenção, além da Ana, quem dá mais atenção ali na casa. Os anos se passam e eles novamente sofrem com uma invasão, só que dessa vez é muito pior. A Ana consegue proteger a cunhada, porque um dos irmãos dela já se casou, ela consegue proteger a cunhada, o filho dela e o filho da cunhada. Mas infelizmente o pai e os irmãos acabam falecendo nessa situação. A Ana sofre bastante também dentro da casa com esses homens, ela acaba passando por abuso. É uma parte muito triste do livro, mas mais uma vez ela supera tudo, mostra que é uma pessoa forte, pega um carona com algumas pessoas que estão passando ali pela região onde ela mora. Dizem que existe uma cidade que está sendo construída, que lá eles podem ter oportunidades de emprego, de uma boa vida, de casa. E ela decide encarar. Lá a gente vai acompanhar o crescimento do filho dela, acompanhar ele se casando, indo pra guerra também, voltando da guerra, tendo os filhos dele. Depois a gente volta pra situação do sobrado. E aí a gente já sabe que a senhora, a Bibiana, que mora nesse sobrado, é a avó da Ana. E é muito legal você ir acompanhando essas gerações e vai passando muito rápido a história. Você nem consegue perceber que já se passaram tantos anos. Daí a gente é apresentado por um dos melhores personagens do livro, que é o Capitão Rodrigo. Quando criança eu já li um pequeno conto do Capitão Rodrigo. Era a única experiência que eu tinha tido com o personagem. Ele é um personagem muito alegre, gosta de beber, de dançar, de curtir a vida, de ter muitas namoradas. Toca violão, é bonitão, ele tem todas as mulheres aos seus pés. O Capitão Rodrigo foi um dos melhores personagens aqui no livro pra mim até certo ponto. Ele conhece a Bibiana, que é a neta da Ana Terra, eles têm uma história de amor. Tem um caso muito engraçado que tem um filho do coronel da cidade, que é da família rival, que são os Amaral, os federalistas. Ele é todo pomposinho, né? O Capitão Rodrigo acaba desafiando ele para um duelo. E eles vão lá, tem que ser só os dois sozinhos nos cavalos. Eles decidem que vão usar faca, então não pode levar arma de fogo. E nesse duelo, é claro que a almofadinha acaba passando, né, o Capitão Rodrigo pra trás e ele acaba sofrendo um ferimento de bala. O cara fica desmoralizado na cidade porque ele foi covarde, né? Ele usou arma de fogo quando não era permitido naquele duelo. O Capitão Rodrigo fica muito mal, a gente vai acompanhando toda a história, até que depois ele se recupera e decide que ele tem que casar com a Bibiana. Ele tem 2 aliados muito fortes, que são um é o Juvenal, que é o irmão da Bibiana, que é o grande amigo dele ali na cidade, e o outro que também é um grande amigo dele, que é o padre da cidade, que acaba indo lá falar com o pai da Bibiana, convencer ele, né, de que o Capitão Rodrigo pode ser sim um bom partido. Os anos se passam, eles se casam, têm filhos, e o Capitão Rodrigo começa a se tornar um homem bem diferente do que ele era no começo. Ele gosta de sair com muitas mulheres e não dá satisfação pra esposa, não gosta muito de trabalhar, eles têm uma venda. Ele começa a se tornar mesmo infeliz, porque ele tem aquele ímpeto de querer ir pra guerra, de estar sempre em cima de um cavalo. E estando casado e com filhos, ele não pode se dar esse luxo. A Bibiana passa por várias decepções, e aí nesse ponto do livro eu fiquei muito irritada, porque a todo tempo ela era aquela esposa extremamente submissa e o marido fazendo um monte de coisa errada, traindo ela, humilhando ela, e ela continuava devota do Capitão Rodrigo. Atenção para os spoilers. De uma família alemã se muda para a cidadezinha e aí começa a contar, né, a história dos imigrantes alemães no Brasil. E aí tem uma moça muito bonita lá, loirinha, que ele acaba se apaixonando por ela, o Capitão Rodrigo, e ele foge, larga filhos, larga esposa e some com essa loirinha pelo mundo. Muito tempo se passa, a Bibiana continua ali firme no propósito de que o marido dela vai voltar e que eles vão ser felizes, até que a guerra estoura, a da Farroupilha, e aí a família dela fica desesperada porque eles têm que sair dali, mas ela não quer, ela quer ficar lá firme e forte esperando o Capitão Rodrigo. E a família por fim consegue convencer ela de levar os filhos, né, as 2 crianças pequenas, e ela fica lá, não, vou esperar, e não é que o Capitão Rodrigo aparece mesmo, eles têm o reencontro ali, só que esse é o momento da vingança, porque no dia do duelo,
que ele teve com o filho do Coronel Amaral, ele prometeu que homem covarde leva a marca dele no rosto, que seria um R na testa, né? Só que no meio da briga ele só conseguiu fazer um P, porque no momento que ele terminou de fazer o P, que ele ia fazer ali a curvinha do R, ele tomou o tiro. Ainda brinca, fala pra Bibiana que vai fazer lá a curvinha do R, depois fala não, tô só brincando, a gente tem que resolver isso, tem que tirar os Amarais, né, da cidade, tomar a cidade. Só que no final acaba morrendo o Rodrigo, acaba morrendo o Coronel. Só sobra o filho do coronel, que mais uma vez é covarde e foge da cidade. E aí novamente a gente volta à história atual, que é o momento que eles estão ali no cerco do Sobrado. Só que agora a gente já conhece os personagens, porque a gente acompanhou 150 anos pra trás, né, da vida deles. E aí tudo começa a fazer mais sentido, começa a ficar mais interessante. O Licurgo, que é o homem da casa, tem uma esposa e a sua esposa tá grávida e ela acaba perdendo o bebê por eles estarem ali dentro sem muitos recursos, num local fechado, que até quem sai pra buscar água no poço pode tomar um tiro. Essa parte também é muito triste porque a gente vê que a criança nasceu morta e acompanha todo aquele sofrimento da mãe. O pai é um pouco mais firme, mas também sofre. Foi um livro muito emocionante, eu dei 5 estrelas no escuro. É aquele tipo de livro que você lê e sabe que não foi tempo perdido, que você aproveitou muito bem. E serviu também para trazer à tona em mim aquela vontade de saber mais sobre a história do nosso país. Eu até pesquisei e vi que tem a série O Tempo e o Vento e eu fiquei muito interessada, é da Rede Globo, é uma série bem antiga. Acho que o Capitão Rodrigo, inclusive, é o Tarcísio Meira. E eu estou muito interessada nessa história, quero ler as continuações o mais rápido possível. Arrisco a dizer que essa foi a melhor leitura do ano. Se esse vídeo ajudou de alguma forma, já deixa o seu like aí pra mim. Se você quer recomendar essa leitura pros seus amigos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo para receber notificação dos próximos vídeos. Um beijo e até mais. Tchau!